Guia Orientador para a Elaboração da Análise de Impacto Regulatório, AIR, na Arcesp. Análise de Impacto Regulatório, AIR, na Arcesp. Novembro de 2023. Apresentação. A regulação é um instrumento por meio do qual o Estado intervém no comportamento dos agentes, de modo a promover aumento da eficiência, de segurança, crescimento econômico e ganho de bem-estar social. Brasil, segunda milésima 18ª. No Brasil, as agências reguladoras foram criadas a partir de 1995, dentro do Plano Diretor de Reforma do Aparelho do Estado, com o objetivo de fiscalizar e garantir a continuidade dos serviços concedidos, em um contexto de substituição do papel centralizador do Estado na execução e prestação de serviços públicos, com transferência de tais atividades aos entes privados. Diante de complexas relações de força, a intervenção regulatória busca garantir o equilíbrio de interesses, desenvolvendo mecanismos que assegurem, de um lado, o bom funcionamento dos serviços públicos e, de outro, a viabilidade econômico-financeira das empresas concessionárias, a fim de que o crescimento econômico e a expansão da cobertura dos serviços se deem de modo sustentável. A tarefa é árdua e os desafios, numerosos. Arcesp, 2019. Se utilizada de modo arbitrário e desproporcional, a regulação pode gerar efeitos nocivos substanciais aos mercados e à sociedade como um todo, tais como aumento do preço dos produtos ou serviços, queda de investimentos, barreiras à entrada, barreiras à inovação, altos custos de conformidade ao setor regulado, aumento dos riscos e distorções alocativas de mercado. Além disso, a regulação também impõe custos de fiscalização e monitoramento, tanto para o ente regulador quanto para o regulado. Assim, ela só deve ser criada quando sua existência é justificada e seu benefício é maior que o custo. Além disso, pode ser considerada obstáculo aos objetivos de bem-estar social e econômico, para os quais foi desenhada se for excessiva, impedir ou desestimular a inovação, ou criar barreiras desnecessárias ao comércio, à concorrência, ao investimento e à eficiência econômica. A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, o CDE, tem dedicado atenção ao estudo da AIR. O documento OECD Recommendation on Improving the Quality of Government Regulation define um roteiro que garantiria uma boa regulação. Buscar resolver problemas e alcançar metas claramente definidas e ser eficaz na consecução desses objetivos. Ser fundamentada em evidências e proporcional ao problema identificado. Estar fundamentada em uma base legal sólida. Produzir benefícios que justifiquem os custos. Considerar a distribuição dos seus efeitos entre os diferentes atores e grupos. Minimizar os custos administrativos e eventuais distorções de mercado resultantes de sua implementação. Ser clara e compreensível aos regulados e usuários. Ser consistente com outros regulamentos e políticas. Ser elaborada de modo transparente, com procedimentos adequados para a manifestação efetiva e tempestiva de atores e grupos interessados. E considerar os incentivos e mecanismos para alcançar os efeitos desejados, incluindo estratégias de implementação que potencializem seus resultados. No Brasil, a discussão sobre a análise de impacto regulatório ganhou relevância com a publicação das Leis Federais nº 13.848, de 25 de junho de 2019, e nº 13.874, de 20 de setembro de 2019, que estabeleceram a obrigatoriedade de elaboração da AIR pelas agências federais e demais órgãos ou entidades da administração pública federal, respectivamente. Em 2018, a Casa Civil publicou um documento que contém diretrizes gerais e guia orientador para a elaboração de análise de impacto regulatório, AIR. Este documento foi aprovado, em junho de 2018, pelo Comitê Interministerial de Governança, CIG, como recomendação para utilização por toda a administração pública federal, na linha de fomentar boas práticas. O guia apresentado aqui pela Arcesp está baseado nas diretrizes da Casa Civil e nas boas práticas regulatórias observadas nas agências federais, estaduais e intermunicipal estudadas. 2. O que é análise de impacto regulatório, AIR? A análise de impacto regulatório, AIR, é uma das principais ferramentas voltadas à melhoria da qualidade regulatória e sua adoção traz benefícios para o ente regulador, para o regulado e para a sociedade, conferindo maior transparência e aprimoramento da governança pública. A AIR pode ser definida como um processo sistemático de análise baseado em evidências que busca avaliar, a partir da definição de um problema regulatório, os possíveis impactos das alternativas de ação disponíveis, para o alcance dos objetivos pretendidos, tendo como finalidade orientar e subsidiar a tomada de decisão. A partir da AIR espera-se identificar os prováveis benefícios, custos e efeitos das alternativas regulatórias, com o objetivo de contribuir para a efetividade da atuação da agência, avaliando, inclusive, a opção de manutenção do status quo. Esse processo é constituído por uma sequência de eventos encadeados dentro do modelo lógico de estratégia de atuação, que pode resultar em medidas regulatórias e não regulatórias. A AIR pode ser compreendida também como um processo de gestão de riscos regulatórios com foco em resultados, orientado por princípios, ferramentas e mecanismos de transparência, participação popular e accountability. Recomenda-se a sua adoção quando a agência reguladora identifica determinado problema regulatório, cujo enfrentamento resulte em um ato normativo com o potencial de impactar os direitos e deveres dos usuários e prestadores de serviços, sob aspecto técnico, econômico, ou de natureza institucional.
Segundo a OCDE, a AIR deve ser utilizada de forma estratégica sem impor custos desproporcionais ao processo regulatório e não deve ser utilizada como um formulário ou documento a mais no processo regulatório. A elaboração da AIR deve permear todo o processo normativo e seu resultado é apresentado através de relatório específico, relatório de AIR, que deve ser discutido com a sociedade e disponibilizado à diretoria colegiada para tomada de decisão. Por meio das ferramentas de participação social, permite ao público em geral tomar conhecimento dos problemas regulatórios e as respectivas soluções propostas pela agência reguladora. Importante ressaltar que a AIR não possui caráter vinculante, sendo uma análise técnica que busca subsidiar os tomadores de decisões. O quadro 1, a seguir, apresenta uma síntese da natureza dos principais problemas regulatórios. Quadro 1. Natureza dos principais problemas regulatórios. Falha de mercado. Ocorre quando o mercado por si só não é capaz de atingir resultados econômicos eficientes, provocando alocações subótimas de recursos e impedindo o alcance de bem-estar máximo do ponto de vista social. As falhas de mercado mais comuns são poder de mercado, monopólio natural, concorrência imperfeita, externalidades positivas ou negativas, assimetria de informações e existência de bens públicos. São exemplos: assimetria de informações entre agentes no mercado de saúde e barreiras à entrada no mercado de exploração de petróleo, devido aos altos investimentos iniciais necessários. Falha regulatória. Ocorre quando uma ação adotada para solucionar um problema regulatório não é efetiva ou é inconsistente, criando novos problemas ou agravando o problema já existente. Isso pode ocorrer por diversos motivos, como problema ou objetivos mal definidos, falha na implementação ou fiscalização da regulação, consequências imprevistas, inconsistência entre regulações concorrentes complementares, inovações disruptivas, etc. São exemplos: regulação editada para incentivar a conexão de novas centrais elétricas geradoras próximas aos centros de consumo, visando a diminuição das perdas associadas ao transporte ao longo da rede. Após a implementação da norma, verificou-se um incentivo também às centrais elétricas distantes destes centros, gerando um efeito distinto. Falha institucional. Ocorre quando as instituições atuam de forma disfuncional ou têm uma performance não satisfatória, prejudicando a eficiência e/ou eficácia dos processos ou impedindo o alcance dos objetivos almejados. Falta de clareza, duplicação ou sobreposição de competências entre instituições, rigidez para alteração de normas ou estruturas para se adaptar a novas realidades. Captura das instituições são exemplos de fatores que podem causar falhas institucionais. São exemplos: complexidade no texto da norma pode gerar interpretações divergentes sobre as obrigações a serem obedecidas por terceiros. Sobreposição ou falta de clareza sobre as competências de dois ou mais órgãos ou falta de coordenação sobre estas competências também pode gerar normas conflituosas, dificultando ou mesmo impossibilitando que os regulados consigam conformidade com relação a estas regras. Existência de riscos intoleráveis. Ocorre quando há riscos que são considerados intoleráveis, ou que só podem ser justificados em circunstâncias excepcionais. Este tipo de risco pode variar em função da cultura local, do nível de renda do país, etc. Exemplo: risco de falência do sistema financeiro pode levar à adoção de regras regulatórias prudenciais. Contribuir para a garantia de direitos fundamentais. Ocorre diante da necessidade de atuação regulatória para garantir ou preservar direitos fundamentais dos cidadãos como, por exemplo, vida, liberdade, integridade, segurança, privacidade, etc. Exemplo: garantir a privacidade das pessoas, edição de normas para acesso, uso ou comercialização de dados pessoais, etc. Contribuir para objetivos de políticas públicas. Ocorre quando há necessidade de intervenção para garantir objetivos de políticas públicas como, por exemplo, equidade, moradia, saúde e proteção da indústria nacional. Exemplo: regulação que busca a massificação da banda larga, visando a contribuir para o atingimento de objetivos de política pública tais como inclusão digital e melhoria da produtividade, com consequências no desenvolvimento econômico além das políticas educacionais e de acesso à água potável. Para que a análise seja realizada com qualidade, é importante que as diferentes áreas da agência sejam envolvidas na elaboração da AIR, em especial aquelas responsáveis pelo desenvolvimento de estudos, implementação e fiscalização. 3. Procedimentos para a realização da análise de impacto regulatório na ARCESP. O procedimento a ser adotado na ARCESP para a elaboração da análise de impacto regulatório está descrito a seguir. Item A. A unidade organizacional proponente de normatização será responsável pela realização da AIR e pela elaboração do respectivo relatório, conforme a deliberação ARCESP que aprova o Guia Orientador para a Elaboração de Análise de Impacto Regulatório, AIR. Para a definição da equipe, é recomendável que ela seja composta por integrantes autônomos, representativos e com poder de decisão delegado, no âmbito da AIR. Que inclua a equipe envolvida no estudo ou na elaboração do ato normativo em questão. Item B. A AIR deverá ser apresentada em forma de relatório específico, relatório de AIR, ver modelo proposto no anexo 1º, e conterá, no mínimo, informações relativas aos seguintes aspectos:
Identificação da AIR. Informações que permitam identificar e caracterizar a AIR e sua origem. Problema regulatório. Descrição do problema regulatório que se pretende solucionar, buscando apresentar possíveis causas e extensão. Agentes afetados. Identificação dos atores ou grupos afetados pelo problema regulatório identificado. Justificativa para a intervenção. Avaliação, entre outros aspectos, se a ARCESP tem competência para regulamentar o tema em questão, evidenciando com dispositivos legais, regulamentares. Objetivos pretendidos. Descrição do objetivo a ser atingido com a regulamentação. Alternativas. Proposição de opções de ação para o enfrentamento do problema regulatório identificado, considerando como uma das opções a manutenção do status quo, também conhecida como opção de não regular ou não ação. Impactos. Identificar vantagens, desvantagens e possíveis impactos das alternativas identificadas. Análise comparativa. Comparação e seleção das alternativas apontando justificadamente a alternativa ou a combinação de alternativas que se mostra mais adequada para alcançar os objetivos pretendidos. Planejamento do monitoramento. Identificação de formas de acompanhamento e fiscalização dos resultados decorrentes do novo ato normativo, como estabelecimento de indicadores de monitoramento. Estoque regulatório. Identificação de eventuais alterações ou revogações de regulamentos em vigor em função da edição do novo ato normativo. A nova proposta não deve resultar em conflito ou contradição com normas em vigência. Participação social. Descrição das manifestações recebidas em processos de participação e ou controle social, sejam elas provenientes de consulta-audiência pública específica para a AIR, facultativa, ou de outras fontes de participação ou controle social. O detalhamento de cada etapa e exemplificação das ferramentas a serem utilizadas podem ser consultados na seção 5 deste guia. Nesta fase inicial de implantação não se espera a utilização obrigatória de métodos avançados como a análise multicritério, de custo-benefício ou custo-efetividade, embora seja recomendável a realização de estudos evidenciados com dados e informações consistentes para melhor auxiliar a tomada de decisão. A metodologia a ser empregada poderá ser definida de forma a se adequar ao caso concreto, considerando as características e a complexidade da matéria em análise e das informações e dados disponíveis, devendo ser descrita de modo claro e objetivo. O relatório de AIR deverá conter nome completo, cargo ou função e assinatura dos responsáveis. A diretoria colegiada da ARCESP poderá se manifestar especificamente em relação ao relatório de AIR parcial ou completo, de forma a orientar o desenvolvimento da ação a ser adotada e racionalizar o processo decisório no âmbito da agência. Esta manifestação deverá ser registrada no respectivo processo administrativo. Considerações. A intenção deste guia é tornar o uso da AIR mais didático, orientando tecnicamente a execução das etapas que compõem a análise, por meio das seções do documento resultante. Diante disso, este guia não é de uso obrigatório, vinculativo ou exaustivo, mas sim, um material de apoio para a elaboração de AIR. O roteiro apresentado neste guia não deve ser entendido como um procedimento inflexível, podendo ser adaptado conforme o caso em análise. A AIR não deve ser entendida como um questionário a ser respondido para justificar a criação de uma regulação. Para atingir o objetivo deve de fato consistir num processo de diagnóstico do problema, reflexão sobre a necessidade da regulação e de investigação sobre a melhor forma de realizá-la. Assim, a sua elaboração deve permear todo o processo regulatório, desde a fase de estudo até a elaboração da norma propriamente dita se necessário. Quando realizada em fase avançada do projeto, a escolha da solução pode ser prejudicada por entendimentos já consolidados no curso das discussões. Escolha enviesada. A linguagem do relatório de AIR deve ser a mais simples possível, permitindo que seja compreendido pelos diversos atores envolvidos, mantendo um raciocínio lógico, coerência e encadeamento entre fatos, argumentos e conclusões. Como já foi dito, a boa prática regulatória recomenda que a consulta aos diversos atores envolvidos no problema identificado pela agência ocorra sempre que necessário, durante a elaboração da AIR. Detalhamento das etapas da AIR. Identificação do problema. A definição do problema é a etapa inicial da AIR. A identificação correta do problema é essencial para o desenvolvimento das propostas de maneira adequada e coerente. Deve ser descrito o problema que provocou a necessidade de estudo e possível ação regulatória da ARCESP. É possível que o tema seja uma oportunidade de melhoria, ou seja, uma oportunidade a ser aproveitada do ponto de vista do interesse público. Desta forma, é importante identificar suas causas, consequências, extensão e expectativa de sua evolução na ausência de intervenção. Deve-se evitar o uso dos seguintes termos para definir o problema: ausência, carência, obsolescência, insuficiência, falta de capacidade, inadequação, descoordenação, baixa qualidade, atrasos e ineficiência, confiabilidade, perdas, fragilidade, dentre outros. A adoção destes termos induz ao chamado problema-solução, que é quando na definição do problema já há direcionamento para a solução. Exemplo, ausência de regulamentação sobre a operação de sistemas. Aqui já há indicação que a solução será regulamentar a operação de sistemas. Um problema caracteriza-se como uma situação onde o decisor deseja que alguma coisa seja diferente de como ela é e não está muito seguro de como obtê-la. Como orientação à definição do problema, sugere-se que o grupo percorra as seguintes etapas. Identificação da situação problema. Na maioria dos casos, não se tem o problema.
Claro, assim parte-se da situação-problema, que é a situação que motivou a atuação da agência reguladora. Deve ser discutido seu contexto, histórico e sintomas observados. Definição do problema principal e suas consequências. Baseado na situação-problema identificada, busca-se delimitar o problema principal. A identificação das suas consequências é importante para a identificação das causas. Identificação da causa ou das causas raízes. Em geral, o que se tem é a visão dos sistemas e não da causa raiz. Levantamento das evidências. Buscar dados em banco de dados internos, informações da ouvidoria, atendimento aos usuários, imprensa, fiscalização, etc. As ferramentas recomendadas para as etapas acima são: item técnica dos 5 porquês. Item espinha de peixe, diagrama de Ishikawa. Item tempestade de ideias, brainstorming. Item mapeamento das atividades que envolvem o problema. Item árvore de problemas. Uma breve explicação sobre a aplicação de cada uma dessas ferramentas pode ser encontrada no anexo 2º. Espera-se como produto desta etapa a delimitação do problema de forma clara, com identificação de suas causas e consequências. Identificação dos agentes afetados. Nesta etapa devem ser relacionados os atores ou grupos que são afetados pelo problema identificado no tópico 1. É provável que durante a definição do problema os agentes afetados já tenham sido identificados, mas nesta etapa eles serão validados pelo grupo de trabalho, que deverá descrever, de maneira clara e com evidências, como o problema afeta os atores identificados. Recomenda-se definir também a estratégia de abordagem e consulta a cada agente afetado durante a elaboração da AIR. As ferramentas recomendadas para as etapas acima são: item mapa de atores. Item matriz de stakeholders. Nessa etapa sugere-se atenção para que não seja divulgado o grau de importância e interesse de cada agente. O objetivo é o de conhecer e organizar as partes interessadas, sendo fundamental buscar e manter um bom relacionamento com esses grupos. Assim como na etapa anterior, uma breve explicação sobre a aplicação de cada uma dessas ferramentas pode ser encontrada no anexo 2º. Necessidade de intervenção. Justificar a necessidade de intervenção da ARCESP na situação em estudo. É importante avaliar se a ARCESP tem competência legal para regulamentar o tema em questão, evidenciando com dispositivos legais jurídicos regulamentares. Este é o momento de identificar a base legal que ampara a atuação da agência. A competência legal pode não ser exclusiva e, neste caso, os demais órgãos e instituições devem ser identificados, indicando a competência legal respectiva. Objetivos. Nesta etapa devem ser apresentados, de forma clara, os objetivos que a agência pretende alcançar quanto ao problema regulatório identificado. É possível que nem todas as causas identificadas no problema regulatório sejam abordadas de uma única vez. Assim, nesta etapa, devem ser escolhidas as causas e objetivos específicos, que se pretende alcançar e que nortearão a escolha das alternativas de ação, ao longo da elaboração da AIR. Atingir o objetivo deverá ser a forma de avaliar a eficácia e eficiência da ação regulatória da ARCESP. Se atingiu o objetivo, a ação da ARCESP foi adequada. Por ser um resultado esperado, o objetivo deve sempre iniciar com um verbo no infinitivo. Proposição de ações. Nesta etapa, é feita a descrição sucinta das alternativas para o enfrentamento do problema regulatório identificado, que podem ser normativas e não normativas. É imprescindível considerar a opção de não ação, que consiste em manter a situação atual, também chamada de status quo. Para que a AIR cumpra seu objetivo de auxiliar o processo decisório, é importante propor diferentes alternativas para tratar o problema. A sugestão é a de que se apresentem, no mínimo, 3 alternativas, sendo uma não ação. Soluções semelhantes podem ser agregadas. As alternativas propostas devem ser proporcionais e razoáveis ao problema regulatório que se pretende resolver. Mapeamento dos impactos. Nesta etapa, será feita a descrição sucinta dos possíveis impactos ao setor e agentes afetados, usuários, prestadores, poder concedente, etc., para cada uma das ações propostas no tópico 5. Os impactos poderão ser classificados em custos ou desvantagens e benefícios ou vantagens. Custos ou desvantagens, fatores que pioram as condições atuais de determinado agente ou grupo de agentes. Benefícios ou vantagens, qualquer mudança que melhore a condição atual de determinado agente ou grupo de agentes. Nesta etapa, as alternativas inviáveis já poderão ser descartadas. A análise adequada dos impactos de cada alternativa é fundamental para subsidiar a decisão da diretoria colegiada. Análise comparativa. Esta etapa consiste na apresentação de análise comparativa das alternativas relacionadas no tópico 6, considerando os impactos de cada uma. Aqui poderão ser considerados critérios políticos, econômicos, complexidade de implantação e outros aspectos relevantes para o problema em discussão. Apontar, justificadamente, a alternativa ou a combinação de alternativas que se mostra mais adequada para alcançar os objetivos pretendidos. Lembrar que a ação sugerida não é vinculante, caracterizando uma opinião técnica, cuja análise poderá ser complementada e justificada considerando outros aspectos considerados relevantes pela diretoria colegiada da ARCESP. Acompanhamento e fiscalização. Nesta sessão, deve ser apresentado de que forma a ação regulatória escolhida e o objetivo a ser atingido pela ARCESP poderão ser acompanhados e fiscalizados.
Poderão ser sugeridos indicadores para avaliar se o objetivo foi cumprido. Recomenda-se a adoção de indicadores quantitativos, sempre que possível, que podem ser indicadores de processo, de eficácia, de impacto, de atraso, entre outros. Se necessário, apresentar medidas adicionais necessárias para o acompanhamento e fiscalização, por exemplo, envio de dados mensais pelo prestador de serviço. A definição das formas de acompanhamento será fundamental para avaliar o resultado obtido com a ação regulatória. Regulamentos relacionados. Identificar a necessidade de eventuais alterações ou revogações de regulamentos em vigor em função da edição do novo ato normativo. Importante não ter regulamentos contraditórios ou incoerentes. Participação social. A tomada de subsídio, quando adotada, representa a inserção de mais uma etapa de participação e controle social para a elaboração de ato normativo da ARCESP, uma vez que a tomada de subsídio ocorrerá durante ou ao final da elaboração da AIR, e antecederá a consulta pública que é acompanhada de nota técnica e da respectiva minuta de deliberação. A qualquer tempo poderão ser feitas tomada de subsídio, consulta direcionada, ou utilizado qualquer outro mecanismo de consulta à sociedade ou partes interessadas, visando coletar dados, informações e evidências por escrito, da sociedade durante a elaboração da AIR. No relatório devem ser descritos os mecanismos de participação social utilizados durante a elaboração da AIR e as contribuições recebidas. Anexo 1º. Modelo de relatório de análise de impacto regulatório.